bem, meus amigos, agora a gente começa a entender a auditoria. E a gente vai começar por onde a gente deve começar, é pelo começo, mas é comecinho mesmo. Eu gosto de começar a explicar, a tratar de auditoria, tratando um pouquinho sobre o início da auditoria, porque isso coloca uma ideia na cabeça da gente. E você, com uma ideia, você consegue resolver 2, 3, 4 questões diferentes. Se eu lhe der a norma, você responde uma questão, a questão que se encaixa ali na norma. Então, eu gosto de colocar essa sementinha na sua cabeça, porque ajuda você a resolver questões um pouco maiores. E auditoria, você não pode perder questão em auditoria, porque a auditoria é uma disciplina relativamente fácil. Observe que os grandes conceitos de auditoria você consegue explicar para uma criança de 8 anos. Porque, veja só, o que é risco de auditoria? É o risco a auditoria dar errado. O que é risco de detecção? É o risco da detecção dar errado. O que é risco de controle? É o risco do controle dar errado. Quer dizer, tudo é muito intuitivo, né? Você só precisa refinar um pouquinho esses conceitos para poder aplicar uma prova. Então veja, quando eu digo que risco de auditoria é a possibilidade da auditoria dar errado, eu consigo explicar para uma criança de 8 anos. Mas eu posso, né, mentalmente, com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de leitura, eu consigo refinar esse conceito um pouquinho e chegar no conceito que está na norma. Né? Sem precisar decorar, sair decorando norma. Temos aí 1000 páginas de norma, não dá para decorar tudo. Então vejam, para uma criança de 8 anos eu digo, risco de auditoria é a possibilidade da auditoria dar errado. Agora eu vou explicar para um jovem maior, de 14 anos, por exemplo. Eu vou dizer, olha, risco de auditoria, vou refinar um pouquinho, ó, é quando o auditor diz que está errado, mas na verdade está certo. E como é que eu explico para você? Eu vou refinar mais um pouquinho e vou dizer assim, ó, risco de auditoria é a possibilidade do auditor emitir uma opinião tecnicamente inadequada quando as demonstrações contábeis contêm distorção relevante. E o que é isso? Aí eu volto lá para o comecinho, é o risco da auditoria dar errado. Então veja, tudo é muito intuitivo, né? Auditoria, então você tem que ter essa ideia na cabeça, né? Não se afaste disso, não se concentre só em norma de auditoria, porque a norma responde uma questão e a ideia responde várias questões. Outro exemplo, planejamento de auditoria. A norma discorre sobre planejamento, diz que ele tem que ser feito em 2 níveis, o nível estratégico, o nível do programa, diz para que é que serve o planejamento e para que é que serve um planejamento. Olha, não é diferente do que você planejar a sua viagem de férias, arrumar a sua mala. Se vai chover, você leva a sua roupa de chuva, se vai fazer frio, você leva a sua roupa de frio. Então as ideias são simples, tudo é muito intuitivo. E baseado nisso eu vou começar então, como eu falei, do comecinho, eu vou falar de auditoria. Bem do comecinho, acompanha aqui na nossa primeira telinha. Eu quero falar um pouquinho sobre a origem da palavra auditoria, porque isso vai nos dar muitas ideias. Olha aqui o radical da palavra, áudio, né, que significa ouvir, vem de áudio, né? Deriva do latim audire, que significa ouvir. Normalmente essas informações, elas constam naquele capítulo número 1 dos livros de auditoria, que normalmente a gente, né, estudando para concurso, acaba passando muito rápido para chegar lá naquela parte mais técnica, a parte dos conceitos. E a gente despreza isso e não percebe a importância disso para o futuro, né? Para os demais tópicos da disciplina. Então, veja aqui, quando eu digo que a auditoria deriva do latim audire, que significa ouvir, é porque o auditor é aquele que ouve. Parece que não é importante, mas é muito importante isso, porque, olha aqui em nossa próxima telinha, a quantidade de informação falsa que as bancas introduzem, fazendo referência às funções, os objetivos do auditor. Então veja, o relatório do auditor, acompanha aqui a primeira, deve explicar que essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que os procedimentos de auditoria sejam elaborados com o objetivo de solucionar e prevenir fraudes. Então vejam, as bancas vão dizer que o auditor previne fraudes, que o auditor elabora os controles internos da empresa,
que o auditor elabora as demonstrações contábeis, que o auditor garante boa gestão, que o auditor oferece um certificado de boa conduta para a administração, e nada disso é verdade, porque você vai lembrar que o auditor apenas ouve, né? O auditor recebe a informação e conta para alguém. Então o auditor apenas ouve. Guarde essa simples frase, esse raciocínio bem simplório, porque você conseguiria resolver todas essas questões aí que estão na telinha. Vamos ver mais algumas. No processo de auditoria, deve-se garantir a viabilidade futura da entidade. Auditor garante viabilidade futura, um relatório do auditor dizendo que a empresa tem as demonstrações contábeis corretas, garante a viabilidade futura da entidade ou garante a boa gestão? Não, o auditor apenas ouve, emite uma opinião técnica, sem fazer outras considerações. A elaboração das demonstrações é de responsabilidade do auditor. Não, o auditor apenas ouve, né? Quem faz as demonstrações contábeis é a administração da entidade. No relatório do auditor, deve constar que a elaboração e adequação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas do Brasil, é de responsabilidade da auditoria interna. Não é nem da auditoria interna, nem da auditoria externa, é da administração da entidade. O auditor apenas ouve. Mais uma, certificar a continuidade da empresa nos próximos 5 anos. O auditor não garante a viabilidade futura da empresa, né? Nem por 5 anos, nem por 6, por nada. O auditor apenas emite a opinião. Outros juízos serão feitos pelos usuários desse relatório, pelos usuários das demonstrações contábeis, os acionistas, os credores, eles que vão fazer o juízo. O auditor diz, olha, as declarações estão adequadas ou não estão adequadas, né? É uma opinião binária, é como se fosse um boletim de escola, né? Passou de ano, não passou de ano. Então é isso que o auditor faz, ele apenas ouve a informação, né? Recebe a informação da entidade e conta para alguém através do relatório. Ok? Mais algumas aqui. Apresentar subsídios para o aperfeiçoamento da gestão. Isso é função de auditor? Não é função do auditor. A responsabilidade primária na prevenção e detecção de fraudes é da auditoria externa. Não é o auditor que previne fraudes. O auditor sequer tem a responsabilidade de descobrir as fraudes, né? O auditor ele tem como missão descobrir distorção relevante, e aí não interessa se é erro ou se é fraude. Investigação de fraude é outra coisa, não é auditoria, ok? Lembra que o auditor apenas ouve, ele não faz essas tarefas executivas, né? Elaborar relatórios contábeis, elaborar controle interno, nada disso. O auditor apenas ouve. E para a gente fechar essa telinha, é responsabilidade do auditor prevenir e detectar fraudes. Mais uma questão aí repetindo, né? Veja que é bastante recorrente essa noção, esse tipo de questão, imputando ao auditor diversas responsabilidades que não correspondem aos seus objetivos, à sua missão. Bom, ainda nessa linha aqui de partir do início, né, de captar essa ideia da auditoria, vamos imaginar aqui o seguinte, vamos voltar no tempo, né? Isso também é um daqueles conteúdos que constam ali naquele capítulo número 1 dos livros de auditoria e certamente você passa voando, né? Para chegar logo no conceito, para chegar nos procedimentos e acaba perdendo a oportunidade de compreender certos detalhes sobre a auditoria que vão nos ajudar lá no futuro. Veja só. Pense num comércio, uma indústria rudimentar, né? Época da Revolução Industrial, enfim, lá atrás. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos a figura do dono da empresa, a figura do investidor, aquele que coloca o recurso para constituir o negócio, sem a separação daquele que faz a gestão, ou seja, era uma mesma pessoa que fazia a gestão e fazia o investimento. Então você não tinha essa separação entre investidor e gestor. Consequentemente, você não tinha os conflitos. Mas quando as indústrias, as empresas começam a crescer, surge a necessidade de captar recursos de várias fontes, né, vários investidores, nós temos essa separação do investidor e do gestor. Então, acompanhe aqui na telinha. A situação
rudimentar, nós tínhamos o dono do capital, ou seja, o investidor, com a função de dono do negócio, né, dono da empresa, na função de acionista, se a gente quiser trazer para uma linguagem atual. E quem é que fazia a gestão dessa empresa, desse negócio? Ele mesmo, né? Bom, se é a mesma pessoa que investe e a mesma pessoa que faz a gestão, não tem conflitos. E a situação muda, né? Quando as empresas crescem, aí vem todo aquele contexto histórico, revolução industrial, enfim. Porque o dono do negócio, ou seja, o investidor, ele não vai mais administrar. Porque as empresas, em razão da necessidade de captar recursos, né, vão captar esses recursos de diversos investidores. Então você tem essa separação entre investidor e gestor. Recapitulando essas informações serão úteis para a gente entender a auditoria aí no futuro. Veja só, então o que é que nós vimos? A auditoria deriva do latim audire, né, que significa ouvir. Então isso aqui você tem que guardar. Auditor é aquele que ouve. Você só precisa trazer essa informação para os dias de hoje. Porque na origem desse termo, traz aqui para mim, na origem desse termo, nós tínhamos provavelmente um comerciante veneziano, enfim, lá que surgiu a contabilidade, né? Então ele enviava um representante seu para avaliar um dos seus negócios em outro local. Então essa pessoa ia lá, recebia as informações e voltava para contar para ele. Então essa pessoa que se tornou o auditor, né? Tomando aí tomando por base a origem dessa palavrinha audire. Então, trazendo para os dias de hoje, ouvir a informação não cabe mais nos tempos modernos, né? Como é que o auditor ouve a informação? Ele recebe as demonstrações contábeis, né, da empresa. Então, e como é que ele conta para alguém? Claro que não é verbal mais também, né, através do relatório. Então, veja, na essência é a mesma coisa lá de 1800, 1700, é a mesma coisa, a gente só precisa adaptar. Volta aqui na telinha. Então, auditor é aquele que ouve, isso aqui é muito importante, e nós temos uma outra teoria aí que reforça o surgimento da auditoria, que é dessa expansão capitalista, quando há separação entre o investidor e o gestor. E essa separação entre investidor e gestor faz surgir aí conflitos, né? Que eles serão explicados pela teoria da agência. Aqui a gente traz um pouquinho de base científica para a gente fechar o entendimento da auditoria e a gente começar a avançar em outros pontos. Olha só, o que é que nós temos aqui, o que é que diz a teoria da agência? Nós temos aqui a figura do principal, que é o investidor, aquele sujeito que vai colocar o dinheiro para constituir um negócio. Nos tempos modernos, o acionista, né, podemos dizer assim, ele vai colocar o dinheiro em um negócio que será administrado por um agente, que é o administrador. Mas a felicidade do administrador nem sempre coincide com a felicidade do investidor. Então veja, o investidor ele pode desejar, por exemplo, que a sua empresa cresça devagar e sempre. O administrador pode desejar que a empresa cresça muito rapidamente, porque provavelmente ele tem uma remuneração baseada em um bônus por desempenho, algo assim. Então surgem os conflitos. Investidor e gestor, eles precisam se entender. O gestor precisa prestar contas ao principal, trazendo isso para o mundo das empresas. O que é que significa? A administração da empresa elabora as demonstrações contábeis, né, para que os acionistas tenham conhecimento. Isso é baseado, olha aqui comigo, num contrato, né, uma relação de accountability, né, que é o dever de prestar contas. E essa prestação de contas, ela precisa ser monitorada. E um dos instrumentos é a auditoria. Então aqui nós temos um pouquinho de base científica para perceber como é que surge a auditoria, como é que a auditoria ganha corpo. Então, a auditoria atua aqui para emprestar confiança nessa prestação de contas aqui. Claro que não é só a auditoria, né, pessoal? Eu vou focar aqui na questão da auditoria, mas tem outros institutos, né? Os controles internos, todo o processo de governança corporativa, tudo isso aí interagindo aí. Mas, enfim, restringindo o nosso foco aí em auditoria, nós temos a auditoria apaziguando aí os ânimos entre o principal e agente. Vamos fazer uma questão para a gente testar? Olha só.
A origem da auditoria nas empresas está associada ao aumento do seu tamanho e à sua expansão geográfica, circunstâncias que favorecem o surgimento de administradores profissionais que não se confundem com os próprios acionistas. Então essa é exatamente a ideia, né? As empresas crescem, precisa captar recursos de diversas pessoas e não mais aquela pessoa ali, o dono fazendo papel de caixa, o dono fazendo papel de controlador de estoque, porque nessa situação em que o dono faz tudo, não precisa prestar contas a ninguém. A necessidade de prestar contas surge quando nós temos vários acionistas, vários investidores colocando um recurso na mão de uma pessoa que é o agente, que é o gestor. Então, nós temos aí, certo, né? Essa separação entre acionista, investidor e gestor impulsiona assim a auditoria. Bom, agora a gente já tem um pouquinho de material aí, um pouco de senso crítico para introduzir o primeiro conceito de auditoria. Eu vou trazer então um conceito de auditoria para logo depois a gente ir buscar nas normas de auditoria para a gente fazer um confronto e começar a entender norma não como norma seca, né, dissociada da realidade. A gente precisa trabalhar sempre com as ideias na cabeça, porque, como eu disse, com a ideia você responde 2, 3, 4 questões e com a norma você responde apenas uma questão. Então, nesse conceito aí nós temos a auditoria é a ação independente de um terceiro, olha só, ação independente de um terceiro sob uma relação de accountability, um dever de prestar contas, objetivando, e aqui o objetivo da auditoria, expressar uma opinião ou emitir comentários e sugestões sobre como essa relação está sendo obedecida. Então aqui é um conceito de auditoria que atende qualquer tipo de auditoria, auditoria governamental, auditoria contábil, auditoria fiscal. É um conceito universal de auditoria, né? Porque nós temos aí uma ação independente, ou seja, o auditor, ele é um sujeito que está fora. Ele não está avaliando fatos em que ele atuou como funcionário, como contador, como auditor, enfim, né? O auditor é um terceiro independente, isso é fundamental para que ele possa emitir uma opinião. Se não houver independência, não tem auditoria externa, né? Nós vamos ver que a auditoria interna também tem um grau menor de independência, mas ainda assim existe uma certa independência. É outra história, fica para daqui a pouco. Vamos trazer esse conceito, vamos aproveitar esse conceito e ver o conceito aqui que a norma de auditoria faz. Esse conceito aqui é o conceito mais próximo que nós temos de um conceito oficial de auditoria. Por que um conceito oficial de auditoria? Porque as normas não fazem a definição oficial de auditoria, essa tarefa cabe à doutrina, né? Então nós temos aí diversas definições de auditoria, mas tem um núcleo, esse núcleo é comum. E na norma, que normalmente se chama de NBCTA 00, mas na verdade não é uma norma, é a estrutura conceitual da auditoria, nós temos esse conceito que vai tratar do trabalho de asseguração. O trabalho de asseguração contempla a auditoria, mas contempla também outras assegurações. Vamos dar uma olhadinha aqui no conceito. O trabalho de asseguração é o trabalho no qual o auditor é independente, né? Então veja, o auditor tem que ser um terceiro, visa obter evidências apropriadas e suficientes. Aqui nós temos a qualidade da evidência, ela tem que ser apropriada ou adequada, é a mesma coisa, e tem que ser suficiente. Não pode ser apenas suficiente ou apenas apropriada. Por quê? Porque a evidência ela tem um caráter acumulativo, né? Ela é persuasiva, ela não é uma prova em conteste. Então você precisa acumular quantidade e qualidade. Mas vamos voltar lá. Acumula evidências para expressar sua conclusão de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração ou avaliação do objeto. Então a auditoria tem um objeto. No caso da auditoria contábil, o objeto são as demonstrações contábeis. E se for outro tipo de auditoria? Bom, se for auditoria governamental, vamos exercer, teremos como objeto que o orçamento, a execução financeira, a execução orçamentária, enfim, auditoria ambiental, cumprimento de normas relativas a normas ambientais, enfim, há diversos tipos de auditoria, esse é um conceito genérico.
Você já deve ter percebido, você pode ter acompanhado já um sorteio de loteria da Caixa Econômica pela televisão, e enquanto as bolinhas estão ali girando, tem um auditor, né? O auditor acompanhando o processo. Para que ele acompanha o processo? É para passar confiança para o usuário. Aquilo é um trabalho de asseguração também. Não é auditoria contábil, mas é um dos trabalhos de asseguração. Bom, falamos então da noção de trabalho de asseguração, na qual se inclui a auditoria, e nós temos dois tipos básicos de asseguração. Vamos conhecer agora. Nós temos a asseguração razoável e a asseguração limitada. Eu vou começar aqui com a asseguração razoável, porque o nome pode causar alguma confusão. Razoável em auditoria significa muito bom, tá? É o nível máximo que pode chegar antes de se chegar à asseguração absoluta, que não existe, né? A asseguração de 100% não existe. Abaixo disso nós temos a asseguração razoável. Então, a asseguração razoável é um bom nível de segurança, é o nível máximo de segurança que a auditoria consegue fornecer, e é o trabalho de auditoria propriamente dito, tá? Essa auditoria contábil que nós estamos estudando é um trabalho de asseguração razoável. Ela faz testes profundos, ela segue as normas NBCTA, NBCPA, no caso as normas profissionais, e a opinião do auditor em um trabalho de asseguração razoável, ela é incisiva, né? Ela é bem marcante, bem forte. Olha aqui, o auditor vai dizer assim, entre aspas, em nossa opinião, as demonstrações contábeis estão adequadas ou não estão adequadas. Então o auditor afirma a asseguração razoável. Então é a nossa auditoria, tá? Essa auditoria normal aí que você está estudando para a prova, é a auditoria, tá? É um trabalho de asseguração razoável. E a asseguração 100%, asseguração absoluta, essa é impossível de ser alcançada, tá, pessoal? Não existe. Não existe asseguração absoluta. O máximo que a gente consegue alcançar é a razoável. Razoável, no Brasil, a gente entende como algo que não é nem bom nem ruim, né? Aquele negócio ali meio termo, mais ou menos, nem ruim nem bom. Só que as normas de auditoria, elas são traduzidas do inglês por um critério literal, né? Então, os tradutores pegaram lá o reasonable dos americanos e traduziram como razoável. A gente entende que razoável é o nível top que a gente consegue chegar, ok? É o máximo que a gente consegue chegar, é a asseguração razoável. Mas nós temos também um outro tipo de trabalho de asseguração que tem um nível inferior, que ele se chama asseguração limitada. Volta aqui na telinha. A asseguração limitada, ela oferece um nível inferior de segurança, né? Veja que na razoável nós temos um bom nível, na limitada nós temos um nível inferior de segurança, porque os testes são menos extensos. Na asseguração limitada, normalmente só se usa a indagação, né? A indagação nós vamos relembrar ainda, vamos estudar. Indagação é entrevista, né? É um questionamento verbal ou escrito. Então, veja que nós não mergulhamos a fundo na contabilidade. Nos limitamos à indagação. Perguntamos à administração se ela tem conhecimento de algo que pode distorcer as demonstrações, alguma coisa nesse sentido. Então, são testes menos profundos, consequentemente, geram um nível de segurança menor. E não é auditoria propriamente dito. É um trabalho chamado revisão. Olha aqui, algumas entidades reguladoras, elas exigem a revisão trimestrais das demonstrações contábeis. Então, é um trabalho também de asseguração, mas é um trabalho que é baseado nas normas, em normas específicas, as normas NBC-TR, que são normas técnicas de revisão, diferentemente da auditoria, essa que a gente está estudando, que é a NBC-TA. Bom, a gente está estudando auditoria contábil, né, auditoria independente, mas a revisão é um assunto tratado em contexto com as normas de auditoria. Então não pense assim, isso não cai em concurso que
cobre a auditoria? Não, cai sim, tá? Essa noção de tipos de asseguração pode cair sim. Para a gente fechar, então, aqui a nossa asseguração limitada, veja o parágrafo que trata da opinião do auditor. Veja como ele não é tão incisivo. Ele diz assim, olha, abre aspas, ó, não tomamos conhecimento de fatos que nos levem a acreditar que as demonstrações contábeis estão inadequadas. Então, comparando aqui, deixa eu apagar aqui a telinha para ficar melhor. Olha só, comparando as duas manifestações do auditor, veja aqui ele é incisivo, ó, em nossa opinião, estão adequadas. E aqui, não tomamos conhecimento de fatos que nos levem a acreditar que as demonstrações contábeis estão inadequadas. Muito bem, vamos fazer uma questão para a gente testar? Vamos lá. Em serviços de asseguração limitada, os procedimentos de obtenção de evidências são mais limitados. Óbvio, né, pessoal? Asseguração limitada, procedimentos mais limitados. Ou seja, há menor risco de detecção se comparados aos procedimentos de um serviço de asseguração razoável. Veja, a questão começou bem, né? A asseguração limitada, ela tem evidências e procedimentos, os procedimentos são mais limitados. Sim, é verdade isso aqui, são menos profundos. Consequentemente, o risco de detecção, e aí você lembra do que eu falei, daqueles conceitos de auditoria, a gente explicando para uma criança de 8 anos, né? O que é risco de detecção? É o risco do auditor não detectar. Bom, se os testes são menos profundos, o risco do auditor não detectar, ou seja, o risco de detecção, ele não pode ser menor, ele é maior. Se você faz testes menos profundos, você corre mais risco. Então, por conta disso, essa assertiva aí ficou errada. Como o teste é menos profundo, vamos ver aqui o gabarito.